Uma ideia que começou como associação, agora se transforma em algo ainda maior. Nasce o Instituto Anicultura, uma organização que impulsiona talentos e fortalece a cultura brasileira, valorizando todas as regiões do país, em todas as formas de arte. Com projetos aprovados pela Lei Rouanet, Ancine e outras leis de incentivo, transformamos ideias em ações culturais reais, acessíveis e de impacto. Quer saber o que talentos pensam sobre a ANI? Leia as edições da nossa revista e descubra os depoimentos de Luiz Airão, Evandro Mesquita, Miguel Nader, Luiz César Rangel, Márcio Seixas e muitos outros. Cultura reconhece cultura. Empresas e pessoas físicas podem contribuir de diversas formas com o Instituto Anicultura. Cada apoio se transforma em projetos culturais de relevância para todo o Brasil. Instituto Anicultura, valorizando talentos, conectando a cultura do Brasil. A cultura brasileira acaba de ganhar um novo palco, a Web TV ANI. Acesse agora ani.org.br/webtv-ANI. Conteúdo cultural, educativo e inspirador, tudo em um só lugar. Você é autor, artista ou tem um serviço cultural para divulgar? Apresente seu book trailer, projeto ou serviço na Web TV ANI. E o melhor, você começa com um valor especial para celebrar essa novidade. Envie sua proposta para contato@ani.org.br. Participe desde o começo e faça parte dessa revolução cultural. Web TV ANI, cultura que conecta, inspira e transforma. Acesse, compartilhe e venha fazer história conosco! As perspectivas da cultura brasileira para 2026 revelam um cenário em que desafios estruturais convivem com oportunidades de expansão, impulsionadas por políticas públicas de fomento, regulamentações aprimoradas e pelo fortalecimento da economia criativa. Perspectivas para a produção cultural brasileira em 2026 é o tema dessa semana no quadro Projetos Culturais. Eu sou Orlando Rodrigues, presidente do Instituto Anicultura. Nos últimos anos, o país viu uma reorganização significativa de seus mecanismos de incentivo, especialmente com a modernização das normas da Lei Rouanet e o redesenho de políticas voltadas ao financiamento contínuo de atividades culturais e a consolidação de estratégias que favorecem uma gestão mais técnica, transparente e inclusiva. Esse movimento abre espaço para uma nova fase do setor cultural, em que a diversidade cultural ou a diversidade territorial e sociocultural
é tratada como peça central da formulação das políticas públicas. À medida que o programa como a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc demonstraram a capacidade de descentralização de grandes montantes para estados e municípios, reforçou-se a percepção de que o fomento local é decisivo para reativar equipamentos culturais, estimular a formação de público e, sobretudo, recuperar a economia criativa em territórios fora dos grandes centros. Em 2026, a continuidade desse modelo de repasses tende a se consolidar como uma das bases de sustentação cultural do país, favorecendo centros culturais, coletivos de artistas independentes e pequenas empresas criativas. Ao mesmo tempo, essas políticas exigem que os gestores locais se profissionalizem, ampliem sua capacidade de planejamento e adotem sistemas de monitoramento e prestação de contas mais eficazes. No campo do audiovisual, as atualizações regulatórias implementadas pela Ancine sinalizam um ambiente mais favorável ao crescimento da produção independente e ao fortalecimento das cadeias produtivas regionais. O aumento dos tetos de financiamento, o aprimoramento dos mecanismos de incentivo e a expansão dos critérios de acessibilidade abrem portas para obras mais diversas, inclusivas e inovadoras. Essa tendência converge com o avanço da economia criativa digital, que inclui setores como games, música digital, animação e conteúdos voltados para a plataforma de streaming, todos com forte potencial de geração de renda e exportação. Outro ponto essencial para 2026 é a crescente profissionalização dos agentes culturais. A elaboração de projetos mais robustos, com indicadores de impacto mensuráveis, vem se tornando obrigatória para acessar tanto recursos públicos quanto patrocínios privados. Empresas têm adotado critérios de ESG para selecionar iniciativas culturais, valorizando projetos que promovam impacto social, inclusão, diversidade, sustentabilidade e desenvolvimento comunitário. Isso cria um cenário no qual artistas, produtores e gestores precisam dominar ferramentas de planejamento, governança, comunicação e avaliação. A digitalização, que já vinha se impondo, torna-se um requisito básico. Projetos culturais passam a incorporar estratégias híbridas, combinando ações presenciais e virtuais. E as próprias políticas públicas começam a exigir sistemas digitais de prestação de contas, acompanhamento e comprovação de resultados. Essa transformação tecnológica influencia também o comportamento do público. Festivais, mostras, espetáculos e eventos literários passam a depender de dinâmicas híbridas para ampliar seu alcance e manter engajamento. Entretanto, os desafios persistem. A instabilidade orçamentária no âmbito federal e a concorrência crescente por recursos privados tornam o mercado mais competitivo. Municípios com baixa estrutura técnica correm o risco de não executar plenamente os recursos descentralizados e persistem desigualdades significativas no acesso à internet, equipamentos culturais e oportunidades formativas, especialmente nas periferias urbanas e nas áreas rurais. Superar esses entraves exige uma articulação contínua entre governo, sociedade civil e setor privado. Ainda assim, o ano de 2026 desponta como um período promissor marcado por um ambiente regulatório mais moderno e por políticas culturais que, se corretamente conduzidas, podem ampliar a democratização do acesso,
fortalecer a economia criativa e enriquecer a diversidade cultural brasileira. A cultura se afirma, sim, não somente como expressão simbólica, mas como vetor estratégico do desenvolvimento econômico, social e territorial. Para artistas, gestores e instituições, o momento exige atualização constante, clareza de propósito e capacidade de adaptação. Elementos que podem transformar as leis de incentivo e as políticas culturais não apenas em instrumentos burocráticos, mas em motores reais de transformação para o país. E aí, gostou desse vídeo? Você já conhece o Instituto Anicultura? Você já visitou um de nossos sites? ani.org.br ou anicultura.org. Se não fez ainda, não perca tempo, vai em um desses nossos sites, conheça os nossos projetos, esteja atento às mudanças que estarão acontecendo a partir de 2026. Até um próximo vídeo. Olá, meus queridos amantes da literatura! Eu sou a Aninha e hoje o nosso Variedades Literárias traz um tema essencial para todo escritor que deseja crescer, se conectar e transformar seu trabalho. As oportunidades que as redes sociais oferecem para quem escreve. Nunca na história foi tão possível alcançar leitores do Brasil inteiro e até de outros países, apenas com o celular nas mãos. Plataformas como Instagram, TikTok, YouTube, Quai e Facebook abriram portas para novas vozes, novos estilos e novos talentos. Hoje eu vou te mostrar como essas redes podem ser um verdadeiro palco para sua arte, impulsionando sua carreira e alcançando públicos que você talvez nunca imaginou. Roda a vinheta, porque o episódio de hoje está imperdível. As redes sociais como oportunidade de crescimento literário. As redes sociais não são apenas lugares de entretenimento. Elas se tornaram verdadeiras ferramentas profissionais, especialmente para escritores que estão começando ou que desejam ampliar sua presença no mercado literário. Hoje, a literatura ganhou novos espaços de divulgação. O BookTok, o Bookstagram, os rios literários, os podcasts curtos, os vídeos narrados e até os formatos de storytelling, onde os escritores contam um pouco de si, de suas histórias e do processo criativo. E o mais interessante é que nessas plataformas não importa apenas o livro pronto, importa também o caminho, o bastidor, o sonho sendo construído. É aí que mora a grande oportunidade. 1. Os leitores estão onde você aparece. Se antes um escritor dependia de editoras, livrarias e eventos para ser visto, hoje ele pode conquistar leitores todos os dias. Com vídeos curtos e dinâmicos, trechos narrados dos livros, cenas representando personagens, depoimentos sobre inspiração, bastidores do processo criativo, dicas de escrita e leitura, reflexões sobre o mundo literário, cada post é uma vitrine. Cada Reels é uma chance de ser descoberto. 2. Conteúdos simples geram grandes resultados. Você não precisa de equipamentos caros para começar. O que realmente importa é a autenticidade. Leitores amam proximidade, amam acompanhar a evolução do autor, amam sentir que fazem parte da caminhada. E não se engane, muitos escritores independentes hoje vivem de literatura graças às redes sociais, onde construíram comunidades fiéis e engajadas. 3. Lives, collabs e parcerias abrem portas. Uma das maiores oportunidades é a interação direta. Live compartilhada com outro autor, parcerias com influenciadores literários, participação em desafios literários, leituras coletivas, lançamentos transmitidos ao vivo, sessões de perguntas e respostas. Tudo isso aproxima o leitor do escritor e cria uma experiência afetiva com o livro. 4. Algoritmo a favor do autor. As plataformas valorizam conteúdo constante, vídeos curtos, histórias envolventes e nada mais envolvente do que literatura.
Escritor que usa redes sociais não fica invisível. Ele cresce, se reinventa e constrói autoridade. 5. Redes sociais ampliam oportunidades reais. Elas podem te levar a convites para eventos literários, convites para entrevistas, convites para coletâneas, oportunidades com editoras, novos leitores, novos apoiadores, novas conexões culturais. E o mais importante, te colocam em movimento, te fazem ser visto, te fazem existir dentro do mercado literário atual. E assim, meus queridos, as redes sociais deixam de ser apenas diversão e passam a ser um espaço de oportunidade, divulgação e fortalecimento cultural. Se você é escritor, não tenha medo de aparecer, de compartilhar, de mostrar sua arte ao mundo. Cada postagem pode ser o início de uma nova etapa da sua carreira. Eu sou a Aninha e agradeço pela sua companhia em mais um Variedades Literárias. E antes de me despedir, deixo um convite especial. Venha conhecer o Instituto Anicultura. Faça parte de uma rede cultural que só cresce, que apoia escritores, artistas, sonhadores e criadores do Brasil inteiro. A Ani está de portas abertas para você. Um beijo da Aninha e até o próximo episódio. A cultura brasileira respira diversidade e dentro dessa diversidade há uma força que move palcos, telas, livros, melodias e cores. A presença da mulher nas artes. Uma presença marcada pela sensibilidade, coragem, resistência e, acima de tudo, pela capacidade de transformar a realidade ao seu redor. Desde o teatro de Maria Clara Machado até a força interpretativa de Fernanda Montenegro, das palavras imortais de Cecília Meirelles e Clarice Lispector, as pinceladas ousadas de Tarsila do Amaral, a história de arte no Brasil não pode ser contada sem as mulheres que abriram caminhos, muitas vezes enfrentando preconceitos, desafios e limitações que jamais deveriam existir. Hoje, no Olhar Cultural, dedica este programa a elas, as pioneiras, as que estão brilhando agora e as que ainda vão encantar o país com seu talento. É um convite para mergulhar na trajetória de mulheres que fizeram da arte um instrumento de expressão, liberdade e transformação social. A presença feminina nas artes brasileiras é um capítulo essencial da nossa identidade. Suas conquistas não foram dadas, foram conquistadas com luta, persistência e talento. No teatro e na televisão, mulheres como Glória Menezes, Regina Duarte, Dira Paz e Thaís Araújo marcaram gerações, abrindo portas, quebrando estereótipos e ampliando e representando a dramaturgia nacional. Hilda Hilst, Lígia Fagundes Telles e a força poética de Adele Prado levaram a escrita feminina a um novo patamar, abordando temas profundos, existenciais, cotidianos e sociais, sempre com uma voz única e indispensável. Na música, a presença feminina é pulsante. Elis Regina, Elza Soares, Gal Costa, Maria Bethânia, Marisa Monte, entre muitas outras. Cada uma representa não apenas um estilo ou uma época, mas um impacto transformador na cultura popular brasileira. Elas ecoam em gerações que se inspiram em suas vozes e narrativas. E quando falamos de cidadania, a cultura também exerce um papel essencial. Ela promove inclusão, abre portas para oportunidades e transforma vidas, especialmente nas periferias, onde projetos culturais muitas vezes são o primeiro passo para tirar jovens de situações de risco e levar para caminhos de esperança. No Brasil, ainda enfrentamos desafios enormes.
falta de investimento, desigualdade no acesso, pouca valorização de artistas e educadores culturais. Mas, apesar de tudo, a cultura resiste, e resiste porque pulsa dentro de cada brasileiro. Cada poema escrito, cada canção interpretada, cada quadro pintado, cada apresentação de dança, cada espetáculo teatral e cada livro lido fortalece a formação de um país mais justo, mais sensível e mais humano. A cultura forma, toca, conecta e transforma. Ela é fundamental para a construção de cidadãos conscientes e para o fortalecimento da identidade de um país. E é por isso que o Instituto Anicultura dedica seus esforços a apoiar artistas, escritores, músicos, atores, dançarinos, produtores culturais e todos aqueles que fazem da arte um instrumento de vida e esperança. Você, artista de qualquer segmento, está convidado a se unir à ANI. Vamos juntos valorizar, fortalecer e expandir a cultura no Brasil, levando oportunidades, visibilidade e reconhecimento para quem dedica a sua vida a transformar o mundo através da arte. Esse foi o Olhar Cultural. Até a próxima semana. Muito obrigado. O Instituto Anicultura agradece aos parceiros que acreditam na cultura como força de transformação. Juntos, promovemos conhecimento, arte e inclusão. Convidamos novas empresas a se unir a nós nessa jornada, fortalecendo o impacto cultural em todo o Brasil. Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Maurício Savino, eu sou autor do livro Um Sonho, Uma História que Não Acabou, lançado pela Fênix Editora, e eu estou aqui para falar um pouquinho dele para vocês. Ele é fruto de um acidente que eu sofri alguns anos atrás. Eu fui atropelado por um ônibus e fiquei 30 dias em coma. E nesses 30 dias houve um desdobramento astral e eu fui enviado para a Idade Média, ali para a época do Rei Arthur, aonde eu resgatei muitas coisas, revi muita gente, conheci muita gente que eu precisava conhecer. Espíritos maravilhosos, um lugar lindo, sensacional. Nesse livro também tem uma grande pitada de espiritismo e de autoajuda. Isso é muito bom mesmo para quem ler esse livro. Já no segundo capítulo, ele fala de toda a minha recuperação, de quando eu saí do hospital e vim para casa, onde estava a minha família e todos os amigos e familiares. Eles foram super importantes para toda a minha recuperação. Por quê? Porque por causa do apoio, da ajuda, do amor. O amor é fundamental para a recuperação de qualquer pessoa. Aí começou o período de fisioterapia, onde eu fiz a fisioterapia e depois, um tempo depois, eu voltei para a faculdade. Aí começa toda a parte da recuperação. E nesse período todo, a autoajuda, a motivação, a superação foram fundamentais para o meu restabelecimento, assim como as brincadeiras, as anedotas que eu fiz quando eu estava em recuperação foram essenciais para o meu bem-estar. Amigos, não deixem de ler essa história, é uma história bonita e cativante, onde você verá toda a recuperação de uma pessoa e a força de vontade de uma pessoa, o amor, a solidariedade e a fibra e a motivação. Esse livro está à venda na Submarino e nas lojas americanas. Muito obrigado e boa leitura. O poder cobra um alto preço de quem o deseja.
confie em ninguém. Nunca. Não é um conselho.